Bom, vou resolver a letra A. Então, olha só, a letra A, ele me dá o NH3, o N2, o HBr e o NaCl. Essas três substâncias aí. Bom, uma que vocês têm que guardar, que tem coisa que a gente vai fazer tantas vezes que a gente vai acabar guardando, né? O NaCl é um composto iônico, tá? Como que você vai lembrar que o NaCl é um composto iônico? Todo composto iônico tem um metal, tá? Quem que é o metal aqui? O sódio. Sódio é um elemento da família 1A. Família 1A é a família dos metais alcalinos, tá? Então, sódio, você tem que saber, com o passar do tempo, a gente vai acabar guardando que o sódio é um metal e todo composto que tem sódio vai ser um composto iônico, tá? Assim como eu falei no vídeo anterior, os compostos iônicos são aqui que são o maior ponto de fusão e ponto de ebulição. Tudo bem? Então, esse aqui provavelmente é o maior que a gente vai ter aqui. Bom, analisando as outras substâncias, ó, a gente já viu esse aqui, ó. N2 é uma molécula formada só por nitrogênio. E normalmente, o que acontece? As moléculas formadas por um único tipo de átomo são apolares. Que tipo de interação a gente tem nas moléculas apolares? Dipolo induzido. Dentre os tipos de interação que a gente tem, dipolo induzido é aquele que tem menor interação. Então, menor ponto de fusão, menor ponto de ebulição. Agora, tá faltando duas para a gente descobrir, ó. HBr é uma molécula com dois átomos, só que de elementos diferentes, tá? Então, se tem elementos diferentes, um deles sempre é mais eletronegativo. Nesse caso aqui, o bromo é mais eletronegativo, porque ele é da família 7A, são os halogênios. Os halogênios, cloro, bromo, iodo, flúor, são os elementos eletronegativos. Então, essa molécula aqui é uma molécula polar. Ah, mas nem precisa saber que é da família 7A para saber que que é uma molécula polar. Porque a partir do momento que os dois elementos são diferentes, polar. Elementos iguais, apolar. Tá? É simples assim. Bom, em moléculas polares, a gente tem a interação de polo permanente ou simplesmente dipolo. Tá? Essa interação aqui é mais forte que essa, só que é menos forte que essa, tá? Então, por enquanto, o que a gente tem? A gente tem 4 moléculas. A dipolo induzido sempre vai ser a mais fraca. Então, esse daqui é o primeiro da nossa ordem crescente. Esse daqui vai ser o último da nossa ordem crescente. Esse e esse agora a gente tem que descobrir se existe alguma diferença entre eles. Por enquanto, eu sei que isso aqui é uma molécula polar e o tipo de interação que existe entre elas é o dipolo permanente. Agora, eu vou olhar a outra. Olha lá. O NH3 é uma molécula chamada amônia. Olha, molécula... Se você quiser saber a polaridade dessa molécula aqui, já que ela tem mais de dois, porque 2 átomos só, é simples. 2 átomos de elementos diferentes, polar. 2 átomos de elemento igual, apolar. Essa aqui tem 4 átomos. Então, como é que eu vou saber que essa molécula é polar ou apolar? Aqui a gente tem que lembrar da regra da simetria. Lembra? Eu tenho aqui essa situação aqui, ó. Tá? Se você fizer a fórmula de Lewis, a fórmula eletrônica, aqui tem um par de elétrons compartilhado, aqui tem um par de elétrons compartilhado, aqui tem um par de elétrons compartilhado. Mas o nitrogênio tem 2 elétrons sobrando aqui, ó. Sempre vai ter. Tá? Então, a regra da simetria fala o seguinte: para a molécula ser apolar, é necessário 2 coisas ao mesmo tempo. Não sobrar elétrons
elétrons no átomo central. E ligantes iguais. Se uma dessas duas regras aqui for desobedecida, a molécula é polar. Olha só, nitrogênio, ligantes iguais. O nitrogênio tem 3 hidrogênios, então essa aqui ele obedeceu. Mas sobrou elétron, ó, não pode sobrar. Então essa aqui é uma molécula polar. A amônia é uma molécula polar. Então vamos voltar lá. Então agora eu já sei que a amônia é polar. Tá, e essas duas aqui, o que tem de diferente uma da outra? As duas são polar. A diferença é agora que você vai ter que lembrar. Hidrogênio, ó, não tem hidrogênio? Então presta atenção. Hidrogênio ligado a FON. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Ó, nitrogênio. Essa molécula faz parte das moléculas que fazem ligação de hidrogênio. Certo? Portanto, a ligação de hidrogênio é mais forte que a de polo permanente. Então, se essa aqui é mais fraca, depois vai vir essa, depois vai vir essa e por último vai vir aquela. Então, a minha ordem aqui, nesse exercício, vai ficar assim, ó. N2, menor, ponto de ebulição menor que o HBr, menor que a amônia, menor que o NaCl. Essa aqui é a ordem, então, que a gente tem de ponto de ebulição para a letra A. Agora, olha só, vamos ver a letra B. A letra B já tem uma coisinha diferente aqui que a gente precisa analisar. Ó, eu tenho HF, F2, Cl2, HCl. Ó, já vou começar nesses dois aqui, ó. 2 átomos de flúor, molécula apolar. 2 átomos de cloro, molécula apolar. Ixi, mas e agora? Ó, quem vem primeiro? Toda vez que você tiver moléculas com a mesma polaridade, mesmo tipo de interação, você vai ter que lembrar dessa regrinha aqui, ó, tá? Quanto maior a massa, você vai lá na tabela periódica e olha. Quanto maior a massa, maior pontos de fusão e pontos de ebulição, tá? Então, ó, então se você tiver duas moléculas apolares, duas moléculas polares, duas substâncias iônicas, você vai lembrar disso aqui, ó, para resolver qual vem antes, na ordem crescente de pontos de fusão ou ebulição. Se você olhar na tabela periódica, o flúor, ele vem logo acima do cloro, portanto, o flúor, ele é mais leve, tá? O flúor, ele tem, se eu não me engano, a massa molar dele é 19, então o F2 deve ter uma massa de 38 unidades de massa atômica. Uma molécula de F2, né? Se for 1 mol de molécula, seria 38 gramas, tá? Só pra gente lembrar que existe essa diferença. O cloro, um cloro é 35,5, então Cl2 vai ser 71. Unidade de massa atômica, se eu estiver falando de uma molécula só, ou 71 gramas por mol, se a gente estiver falando de 1 mol de moléculas. Portanto, entre os dois, quem vem primeiro? Esse vem primeiro, esse vem depois. Bom, o que mais que a gente tem aqui, ó? HCl, a gente viu, né, na letra A, o HCl e o HBr é muito parecido. Uma molécula com 2 átomos diferentes, é uma molécula polar. Não faz parte, tem hidrogênio, mas não tem O, F e N. Então, não tem ponto de hidrogênio aqui. Só é uma molécula polar. Então, aqui, interação é de polo permanente.
Lembrando que aqui, olha só, eu não falei, mas isso aqui é de polo induzido. As duas. Vocês têm que associar, ó, dipolo induzido com molécula apolar, dipolo permanente com molécula polar. E o HF, olha só, hidrogênio ligado a FON. Olha o F aqui, ó, o flúor. Aqui eu tenho ligação de hidrogênio. Então, olha só, esse daqui dipolo induzido de menor massa, depois dipolo induzido de maior massa, dipolo permanente. Esse vai ser o terceiro na ordem. E por último, esse aqui que é ligação de hidrogênio. Então, a resposta para esse exercício aqui vai ficar assim, ó. F2 menor que Cl2 menor que HCl menor que HF. Essa é a ordem nesse caso aí. E a letra C, que vai ser assim, olha só, HBr, BR2, NH3, KCl. Olha, a gente acabou de ver várias coisas. Esse daqui a gente já sabe que é amônia, que é polar, que faz ligação de hidrogênio. Não esquece desse FON, que é muito importante isso aqui. BR2, molécula apolar, certo? Aqui a gente tem elementos iguais, só a molécula é apolar. Então, aqui a gente vai ter um dipolo induzido. Certo? HBr a gente acabou de ver, que é uma molécula polar. Então, faz dipolo permanente. Olha só, KCl. Isso aqui é um composto iônico. O K é o potássio. Potássio é um metal. Tá? Então, isso aqui é iônico. KCl, NaCl, LiCl são compostos iônicos. Então, esse daqui é o primeiro na ordem crescente, depois vem esse e esse, tá? Apolar, dipolo induzido, polar, dipolo permanente, polar com ligação de hidrogênio e, por último, o composto iônico. Então, aqui a gente vai ter BR2, depois HBr, depois vem a amônia e por último KCl, que é o composto iônico.